Muito bem-vindo ao Aprender Inglês Podcast, o melhor podcast para você aprender inglês com situações do dia a dia. O meu nome é André e será um prazer te acompanhar ao longo desse episódio, onde nós iremos juntos escutar uma história e, na sequência, nós vamos dividir essa história em partes para juntos nós entendermos o que de fato está falando, aprendermos as palavras, as expressões e tudo que nós pudermos absorver de inglês ao longo dessa história. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma escuta direta, sem pausa, e na sequência nós vamos escutar pausadamente, fazendo comentários ao longo da história. So, let's listen. Então vamos para a nossa primeira escuta. Let's go. Jake is driving when his car suddenly slows down. He presses the gas pedal. Nothing. Then the engine stops. No, 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 not now. He groans, looking at the fuel gauge. It's empty. He pulls over and sighs. Great. Now what? He checks his phone. No gas station nearby. Just then a car stops next to him. Need some help? A familiar voice asks. It's Emily. Emily, you're a lifesaver, Jake says. I ran out of gas like an idiot. Emily laughs. Lucky for you, I was just heading to the gas station. Hop in. At the station, Jake fills a small gas can. Back at his car, he pours the gas in and turns the key. The engine starts. Yes, he cheers. Emily grins. Lesson learned? Always check the gas gauge, Jake says, shaking his head. And always have a friend like you. Muito bem. Após essa primeira escuta, se você fizer uma análise sincera de 0 a 10, quanto você acredita que você compreendeu dessa história? A gente pode dividir entre 5 para baixo, você não conseguiu pegar muito bem o contexto, talvez uma coisa ali, outra aqui, mas não conseguiu pegar a ideia total. 5 para cima que você entendeu o contexto, de 7 para cima que você entendeu a maioria das palavras. Como que foi essa sua primeira escuta? Ao final, nós vamos repetir essa pergunta sobre a compreensão, so pay attention, enquanto nós ouvimos pela segunda vez para fazermos essa análise. So let's listen again. Jake is driving when his car suddenly slows down. A primeira frase dessa história é Jake is driving when his car suddenly slows down. A ideia de Jake is driving é que ele está dirigindo. Então, assim, o Jake está ali dirigindo. E a palavra when, ela vai se referir à ideia de quando alguma coisa acontece. Então, when his car, então o his é o carro do Jake. Em português, normalmente, nesse tipo de frase, nós usamos a palavra seu ou sua. Por exemplo, quando o seu carro para de repente. Falando do carro, no caso do Jake. Mas em inglês sempre seria o carro dele. Por isso que não fala assim, olha, when your car suddenly slows down. O your seria seu mesmo, de você. E o his seria o dele. Então o carro dele suddenly slows down. Jake is driving when his car suddenly slows down. Então, de repente, slows down. A palavra slow é de devagar. Down é para baixo. Slow down é de reduzir. É uma expressão para você usar quando você quiser falar para calma aí, vai com calma, pega leve, mais devagar. You say slow down. Então, se tiver alguém muito agitado, você fala, hey, slow down, easy, calm down. Sim, fica tranquilo. So let's see the next one. He presses the gas pedal. Nothing. He presses the gas pedal. Nothing. A palavra press é de pressionar mesmo. Então, he presses the gas pedal. Seria o pedal do gás. O carro não é a gás. Gas em inglês é de gasoline, é de gasolina. E eles usam essa expressão, não expressão, uma redução, como gas. Então, quando uma pessoa vai no gas station, que seria a estação de gás, que é o posto de combustível, que nós vamos ver também ao longo da história, gas é da gasolina mesmo, combustível, gas station. Nothing. Ele aperta ali, nothing. Nothing de nothing. Zero. Nada. Then the engine stops.
Then the engine stops. A palavra engine é do motor. Existe também em inglês a palavra motor, que seria de motor também. A diferença é que normalmente engine é o que funciona a combustão e um motor seria de elétrico. Uma boa pergunta, é um carro elétrico, ele tem um engine, um motor. I don't know. Mas é uma pergunta boa, de fato. So the next. No, 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 not now. He groans, looking at the fuel gauge. It's empty. No, 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 not now. Então o Jake, enquanto ele está indo, ele fala no, no, no. Imagina ele apertando o acelerador e nothing. No, 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 not now. He groans. A ideia do he groans seria assim, ele dá tipo um grito, mas é um resmungo. Looking at the fuel gauge. Que seria ele dá essa reação de no, 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 not now. Looking at the fuel gauge. Enquanto ele olha ali para o fuel gauge, para o marcador de combustível. A palavra fuel seria do combustível. A pronúncia dela, ao invés de ser fuel, fuel gauge. Mas é muito mais comum usar gas. Nesse caso é porque é o marcador de combustível, mas se a pessoa vai num posto, ele normalmente vai comprar gas, eles não usam falar que vai comprar fuel, embora também seja correto. E fala que it's empty, de tá vazio. Inclusive, se a gente olhar aqui na imagem dessa história, olha, tem um fuel gauge, que é o marcador ali, e tem um E de empty e o F de full. Empty de vazio, F de full, de cheio. Então, it's empty. A palavra empty é desse Ezinho ali, de vazio. So, let's see the next one. He pulls over and sighs. Great. Now what? He pulls over and sighs. A palavra pull over seria de ele vai para o lado, ele vai para o acostamento, ele para. He pulls over and sighs. S-I. Aqui na história a gente pode adicionar isso, olha. Assim, Now what? He checks his phone. No. oops, let's go back a little more. He's looking at the fuel gauge. It's empty. He pulls over and sighs. He pulls over and sighs. Great. Now what? Assim, great. Now what? Beleza, e agora? O que eu faço? Now what? Esse now, de agora, junto com esse now what, ele gera essa ideia de e agora? Now what? Assim, e agora o quê? Now what? He checks his phone. No gas station nearby. So he checks his phone, ele confere o phone, o celular dele. No gas station nearby. Nós mencionamos o gas station, que seria essa estação de gas, que é uma estação de combustível, um posto de combustível. No gas station nearby. Nenhum posto de combustível por perto. Nearby teria essa ideia de perto. Just then, a car stops next to him. Need some help? Just then, a car stops next to him. A palavra next seria de próximo. Pode ser próximo de uma fila, por exemplo, a pessoa fala next, de próximo. E nesse caso, a car stops next to him. Seria que um carro para próximo a ele, de proximidade, de close. Just then, a car stops next to him. A familiar voice asks. It's next to him. Need some help? Need some help? Então, esse carro que para next to him fala need some help? E precisa de alguma ajuda? A palavra some, nesse sentido de alguma. Need some help? Precisa de alguma ajuda? A familiar voice asks. It's Emily. A familiar voice asks. A ideia de um familiar seria alguma coisa familiar. Alguma coisa que você já tem um contato, que
que você já tem familiaridade. So a familiar voice asks, it's Emily. Então é a Emily. E quem que é Emily, right? Let's find out. Vamos descobrir quem que é a Emily. Emily, you're a lifesaver, Jake says. Ele fala, Emily, you're a lifesaver, Jake says. A ideia do lifesaver seria de uma salvadora de vidas. Você me salvou agora. You're a lifesaver, Jake says. I ran out of gas like an idiot, Emily laughs. I ran out of gas like an idiot. A palavra run, ela é a palavra de correr, run. Tanto que a categoria de tênis, running, é a de corrida. Run out é quando alguma coisa acaba. Então, I run out seria assim, eu fiquei sem, corri fora, mas não no sentido literal, seria de alguma coisa acabou, tá? Assim, run out. E nesse sentido de I ran out of gas, seria de eu fiquei sem gás, sem combustível, like an idiot. Like, nesse sentido, não tem uma ideia de gosto de um idiota, e sim de como um idiota, no sentido de assim como um idiota, de, da mesma forma, ou seja, eu fui meio idiota, não coloquei combustível. I ran out of gas like an idiot. Like an idiot. Like significa gostar, mas também significa como, de assim como, de similaridade, de parecer com, em algum sentido. Like an idiot. I ran out of gas like an idiot. É o que o Jake diz. Gas like an idiot. Emily laughs. Emily laughs. Ela era uma boa amiga mesmo. Quando ela ouviu, ela riu. Porque é uma coisa que um amigo faria, provavelmente, né? Emily laughs. Então ela ri. Emily laughs. Lembrando que a palavra laugh, embora não tenha F nela, ela tem o som de F. Lucky for you, I was just heading to the gas station. Hop in. Ela fala, lucky for you, I was just heading to the gas station. Essa ideia do lucky for you seria assim, sorte a sua, você é sortudo. I was just heading to. A palavra heading, que é da palavra cabeça, nesse sentido, tem a ver quando você está indo em direção a algum lugar. Head, cabeça. Quando você está heading para algum lugar, quando você está encabeçando para algum lugar, o sentido é que você está indo para aquele lugar. I was just heading to the gas station. Seria assim, eu estava indo mesmo para o posto de combustível. Então esse I was just seria meio que assim, eu estava agora mesmo, I was just doing it. Eu estava fazendo isso agora. Eu tinha acabado de fazer isso, estava indo fazer isso nesse caso. Hop in. A palavra hop seria uma ideia tipo de pulo, por exemplo, rabbit hop. Então, coelho, ele hop. So, rabbits hop. Os coelhos pulam. Hop in seria uma ideia de entra aí, sobe aí. Entra no carro. Hop in. Uma expressão assim, hop in. Sobe aí. At the station, Jake fills a small gas can. At the station, no gas station, então lá no gas station, Jake fills a small gas can. Então ele enche um galão pequeno de combustível, a small gas can. A palavra can, que é a mesma de pode. Can I have something? Can I have some water? Can I help you? Can you help me? Can, esse can, a mesma palavra, ela significa lata. Aí você vai falar, nada a ver, em inglês tem cada coisa. Can significa lata, can significa pode, can significa de habilidade. Mas em português também tem isso. Por exemplo, manga, fruta, manga de camisa. Uma palavra que tem essa mesma característica do can. Então, a small gas can, que nesse sentido seria uma pequena lata de combustível. Pequeno pote de combustível. Back at his Uma coisa muito legal, vou voltar aqui. Fala que Jake fills a small gas can. A palavra fill, que aparece aqui, é a palavra encher. Por isso que quando você vai no Burger King, por exemplo, em algum lugar que tem um refil,
Ou quando você vai no supermercado e compra um refil de sabonete para encher o pote que você já tem. A palavra refil vem dessa palavra. Em inglês, refill. Refill é de encher de novo. Então você enche novamente. Reencher. Refill. Em português, refil. Refil vem disso. So that's just a curiosity. Só uma curiosidade mesmo. So let's continue. Small gas can. Back at his car, he pours the gas in and turns the key. Back at his car, he pours the gas in and turns the key. Então, de volta no carro, ele coloca o combustível and turn, de vira, the key, a chave. Lembrando que a palavra key se diz key e não key. Key é a letra K, key é a palavra chave. Por exemplo, nos KPIs que as empresas usam, o K seria a letra. O key é a palavra, que é um Key Performance Indicator. Então, um KPI é um Key Performance Indicator. K, a letra. Key, a palavra-chave. E a palavra pour, que está aqui, de ele coloca, ele põe, pour, tem a mesma pronúncia exata da palavra pour de quando não é rich, de quando é pobre. So, pour, pour, o mesmo som. And the engine starts. E o motor funciona. The engine starts. Yes, he cheers. Emily grins. Lesson learned? So, yes, he cheers. E ele fala, yes, que bom. Emily grins, lesson learned. E ela fala assim, e aí, aprendeu a lição? Lesson learned, a palavra learn, de aprender. Always check the gas gauge, Jake says, shaking his head. And always have a friend like you. E aí o Jake fala, always check the gas gauge. E a lição é, sempre confere, né, o combustível. Jake says, shaking his head. Tipo assim, aprendi. And always have a friend like you. E sempre tenha um amigo como você. So that's the lesson of Jake on this story. E agora nós iremos escutar a história novamente, com o intuito de entender ou de observar o quanto nós conseguimos de fato absorver. So let's listen one more time and we will talk about this to finish the podcast. Para a gente finalizar. Jake is driving when his car suddenly slows down. He presses the gas pedal. Nothing. Then the engine stops. No, 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 not now. He groans, looking at the fuel gauge. It's empty. He pulls over and sighs. Great. Now what? He checks his phone. No gas station nearby. Just then a car stops next to him. Need some help? A familiar voice asks. It's Emily. Emily, you're a lifesaver, Jake says. I ran out of gas like an idiot. Emily laughs. Lucky for you, I was just heading to the gas station. Hop in. At the station, Jake fills a small gas can. Back at his car, he pours the gas in and turns the key. The engine starts. Yes, he cheers. Emily grins. Lesson learned? Always check the gas gauge, Jake says, shaking his head. And always have a friend like you. Very good. Agora, numa análise sincera, como no início, quanto você entendeu nessa segunda escuta? Talvez você pense, é claro, mas eu ouvi ela e fui entendendo com a explicação. E esse que é o intuito. Se a sua compreensão melhorou nessa segunda escuta, significa que teve um valor. Você conseguiu aprender algo com a história. Se você gostou dessa história, compartilhe com alguém que está aprendendo inglês. Nós nos vemos no próximo episódio, aqui mesmo, no mesmo lugar. E se vocês tiverem dúvidas também, fique à vontade para deixar nos comentários.